Quem de nós aqui agora reunido, pode afirmar que tem excelente memória, que não precisa ser lembrado de nada? Quem? Levanta o braço. Ninguém? Eu também não. Esquecer parece ser uma característica da nossa natureza humana decaída. Na verdade, a nossa memória é fraca. E isso não é de hoje, vem de muito tempo. Na história do povo de Deus, há diversos episódios que comprovam essa realidade. Por exemplo, você lembra quando o povo de Israel ficou na beira do Mar Vermelho e eles ouviram um barulho atrás e viram um levantar de uma poeira no deserto e eles descobriram que era o exército de Faraó que vinha atrás deles. Eles morreram de medo e começaram a clamar e a dizer: e agora o que será de nós? Eles haviam esquecido de como Deus houvera realizado maravilhas extraordinárias, fazendo julgamento sobre o povo do Egito com 10 pragas. Rapidamente, eles esqueceram. No deserto de Parã, o povo gemeu e começou a murmurar contra Moisés e Arão. Eles estavam na fronteira, na península do Sinai, eles estavam bem perto da terra prometida. Moisés então estabelece um critério. Vamos chamar aqui 12 líderes, cada um líder de uma das tribos de Israel, e vamos enviar essa comissão de 12 para espiar e explorar a terra, e vão nos trazer um relatório. E eles trouxeram 10 espias. Usando o termo bíblico, a expressão bíblica, eles fizeram derreter o coração do povo. Começaram a falar que a terra era muito boa, que produzia frutas maravilhosas, mas a terra tinha cidades fortificadas e a terra era habitada por homens muito altos, mais altos que o pastor Marcelo, gigantescos. E o povo então começou a ficar com medo, e o povo gemeu e reclamou. Você veja bem, eles haviam esquecido da travessia do Mar Vermelho. Eles haviam esquecido daquele milagre extraordinário. Como é que pode a gente esquecer as coisas tão extraordinárias em tão pouco tempo? O tempo passou, a gente deixa o Antigo Testamento para trás e vai para o Novo Testamento. Durante 3 anos, Jesus ensinou e treinou discípulos. Enviou-os 2 a 2 para anunciar a palavra: o reino dos céus é chegado. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Jesus anunciou, falou, disse que ia morrer, disse que ao 3º dia ele ressuscitaria, mas no domingo da ressurreição, 2 discípulos que estavam voltando para casa em Emaús, iam caminhando tristes, frustrados, sem se darem conta até da companhia de Jesus ressuscitado. Em pouco tempo, eles se esqueceram da promessa de Jesus. O que existe de comum entre esses 3 episódios que eu contei? Eu creio que você e nenhum de nós teria qualquer dificuldade para identificar logo que a crise, a aflição, a dor, a sensação de abandono, e a certeza de que não há saída, é a causa desse esquecimento.
As lutas e as dificuldades da vida, as dores profundas do corpo e da alma, têm a capacidade de apagar da nossa memória as palavras e as obras de Deus, levando-nos normalmente ao desespero, à frustração e à completa derrota, infelizmente. Portanto, quando você estiver experimentando a dor do cancelamento social, a aflição da injustiça, a frustração dos seus próprios fracassos, o sofrimento físico e emocional por perdas e até mesmo a ameaça de morte por enfermidade crítica, lembre-se de Jesus ressurreto dentre os mortos. Lembre-se de Jesus ressurreto entre os mortos. Eu convido você para abrir ou acessar a sua Bíblia e acompanhar-me na leitura do texto sobre o qual eu vou meditar brevemente com os irmãos nesta manhã. O texto é 2 Timóteo, capítulo 2, versos 8 a 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 8 a 13. Eu lerei na versão Almeida, século 21. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. O apóstolo Paulo está preso em Roma. Nunca havia cometido crime algum, mas ele estava condenado como se ele fosse um criminoso qualquer. Da prisão, ele escreve uma carta ao seu jovem discípulo Timóteo, que estava provavelmente em Éfeso. O afeto que Paulo tinha por Timóteo era o afeto de como um pai por um filho. As lutas do ministério, as dificuldades terríveis enfrentadas pelos cristãos com a perseguição, prisão e até morte, tinham deixado marcas profundas na alma do jovem líder Timóteo. Paulo então resolve escrever-lhe uma carta bem pastoral para dizer para ele: lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. E essa mensagem, Paulo, quando ele envia para Timóteo essa carta, ele tem dois objetivos em mente. Primeiro, com essa palavra, lembra-te de Jesus Cristo dentre os mortos, ele quer dar a Timóteo um incentivo à perseverança. Continua firme, Timóteo, não vacile, não volte atrás, persevera. Mas também com essa frase, o apóstolo Paulo quer desafiar Timóteo a manter-se santo, a santificar-se a cada dia da sua existência. E é sobre esses dois significados que eu vim falar para vocês nesta manhã. Lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Essa frase é um incentivo à perseverança.
Vou recordar para vocês o texto. Olhem os versos 8, 9 e 10. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo faz questão de encorajar Timóteo a se lembrar da perfeita humanidade de Jesus, quando ele escreve a frase descendente de Davi. Jesus era um ser humano igualzinho a você, igual a você também, igual a mim, igual a você. Em nada ele era diferente como ser humano de nós. Ele suportou tudo quanto foi, toda espécie de dificuldades, de aflições, de dores e até de tentações, como nós. Paulo faz questão de lembrar a Timóteo isto: Jesus sofreu todo tipo de dor, como um ser humano pleno que ele era. Mas nem a dor conseguiu fazer Jesus desistir da sua missão. Ele perseverou até a morte, e como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, e morte de cruz. É importante também lembrar que Paulo está preso, mas como ele mesmo afirma, a palavra de Deus permanece livre. No verso 9, o abandono dos companheiros, o cancelamento social, a traição de falsos amigos, a injustiça de uma condenação vergonhosa, a privação da liberdade de ir e vir, nada disso impediu o apóstolo Paulo de anunciar a palavra de Deus. O seu corpo estava preso, mas sua alma permanecia livre para pregar e dar testemunho da sua fé aos soldados que os vigiavam. Eu imagino a situação dos soldados. Os historiadores afirmam que Paulo estava numa espécie de prisão domiciliar, e um lado havia um soldado e Paulo estava ligado a ele por uma algema. O outro lado, outro soldado, ligado a Paulo por uma algema. E Paulo não podia sair dali, porque tinha 2 soldados com ele. Você imagina a situação dos soldados. Querendo ou não, eles iam ouvir a pregação do Evangelho. E Paulo não tinha outra conversa. O camarada vinha falar do César, do Senhor, do Imperador, e ele começava a falar de Cristo, o Senhor. Ele começava a falar de aflições, de dores. Paulo então se lembrava: ele levou sobre si os nossos pecados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não. Quando você fica preso num leito de hospital, ou mesmo em casa, por favor, não cesse de falar das maravilhas de Deus e do amor sacrificial de Jesus por todos nós. Jamais permita que a palavra de Deus no seu coração seja aprisionada pela dor ou pela aflição. Não. A palavra de Deus não pode ficar presa na sua boca pela dor. Eu creio que nós podemos afirmar, com base naquilo que o apóstolo Paulo ensina, que a perseverança do cristão tem a sua inspiração basicamente em Jesus Cristo. Ele, Jesus, que morreu e ressuscitou. Assim como Jesus sofreu até a morte, morte de cruz, aliás, deixe-me lembrar para você, tortura pública e exposição vergonhosa. Mas Jesus não desistiu jamais da sua missão. Nós também perseveramos fiéis a Jesus no cumprimento da nossa missão,
ao darmos testemunho da graça e do amor de Deus por nós. Jesus Cristo é nossa inspiração. Então, a nossa perseverança está inspirada na pessoa de Jesus. Mas também podemos afirmar que a nossa perseverança tem uma motivação especial. E a gente encontra isso no verso 10. Olha que coisa linda. Por isso suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. O amor pelos eleitos nos motiva a perseverar. Foi assim com Paulo e é assim com a gente também. E eu quero abrir aqui um parênteses para esclarecer a doutrina bíblica da eleição, porque esse negócio de eleito traz muita confusão. Há cristãos sinceros que acreditam que Deus, na sua soberania, escolheu alguns seres humanos para a salvação e determinou outros seres humanos para a perdição. Os escolhidos para a salvação serão salvos por Deus, mesmo que eles não queiram. E os determinados para a perdição jamais serão salvos, ainda que busquem. Nós, porém, cremos que Deus, na sua onisciência, Ele sabe, Ele conhece de antemão quais aqueles que ouvirão a sua mensagem de amor e graça e a receberão com fé. Deus também conhece aqueles que ouvirão tal mensagem e a rejeitarão. Os primeiros são os escolhidos de Deus para a salvação. A nossa fé não reconhece problema algum na harmonia que existe na Bíblia entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do ser humano para aceitar ou para rejeitar a oferta da graça de Deus. Os eleitos são o objetivo do nosso amor, porque nós amamos de coração sincero os eleitos, nós perseveramos fiéis ao Senhor. Jamais permitiremos que o nosso mau testemunho afete a fé dos eleitos. Afinal, nós somos uma família unida pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos um só corpo em Cristo, somos povo escolhido de Deus para andarmos juntos em amor. Acho muito linda essa motivação que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Porque eu amo vocês, eu persevero. Porque o pastor Marcelo, pastor Pedro, pastor Paulo amam vocês, eles perseveram. Porque a perseverança deles encoraja vocês a perseverarem também. Então essa é a nossa motivação. Os eleitos são o alvo do nosso amor, por isso perseveramos e assim andamos juntos em Cristo. Mas há ainda uma outra afirmação que podemos fazer a respeito da perseverança, é que os cristãos perseveram com perspectiva. É verdade. A gente tem uma visão diferente do futuro. Olha os versos 11 a 13. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Queridos irmãos, a nossa perseverança é firmada no futuro que nos aguarda. A gente olha para o lado e a gente só vê dor e aflição, dificuldades, mas a gente olha para frente, para um futuro que a gente não consegue visualizar, e a gente percebe aquilo que o Senhor prometeu. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Olha que coisa bonita.
No verso 10, Paulo já havia dito da salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Agora ele fala que reinaremos com Cristo. Irmãos queridos, há um reino de glória esperando por nós no futuro. Como é que a gente pode desprezar esse prêmio por causa de dores e aflições passageiras neste mundo? Persevera com perspectiva. Há uma recompensa para a perseverança. E Paulo expressa esta verdade em todas as suas cartas. Há uma herança vindoura que nos aguarda, e aquele que prometeu é fiel, a sua fidelidade permanece firme, mesmo quando a gente se torna infiel. Veja a consolação que nós encontramos no verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar a sua essência, a sua natureza, o seu caráter. Deus é incomparável. Ele permanece fiel à sua promessa, mesmo quando a gente falha. Que maravilha é descansarmos na fidelidade de Deus, pois é isso que nos faz perseverar. Então, lembra de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Nossa perseverança é inspirada em Jesus. Nossa perseverança é motivada pelos eleitos. Nossa perseverança tem a perspectiva do reino da glória. Mas eu quero encerrar essa mensagem chamando a sua atenção para um outro aspecto, um outro significado dessa frase. É que quando Paulo diz para Timóteo, lembra de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, ele também está dando para Timóteo um incentivo à santidade na sua vida. Esta palavra, diz verso 11, é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Queridos, eu não consigo deixar de relacionar esta frase do verso 11 com os ensinos que o apóstolo Paulo deixa nas suas outras cartas. O apelo que Paulo faz a Timóteo tem implicações morais e éticas, e se aplica não somente à vida que teremos na companhia de Jesus no céu, mas também à qualidade de vida, ao estilo de vida que devemos desenvolver enquanto esperamos a volta de Jesus. Eu quero citar para vocês alguns exemplos bíblicos de Paulo falando sobre esse assunto. Um dos textos extraordinários está em Romanos 6, de 1 a 6. Olha o que Paulo diz. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está vendo? Olha a relação. Estilo de vida relacionado com a ressurreição de Jesus. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos isto. A nossa velha natureza humana foi crucificada com ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Estímulo à santificação. Quando eu olho para o túmulo vazio, quando eu olho para o Cristo glorificado, ressuscitado, a ressurreição de Jesus me incentiva a ser menos eu e mais ele. Outro texto magnífico
nós encontramos em Colossenses capítulo 3, verso 1 a 10. Olha o que Paulo diz: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com ele em glória. Portanto, olha a lista, hein? Eliminai vossas inclinações carnais: prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivieis nessas coisas, mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando a gente ouve falar em santificação, a gente fica um pouco assustado. Eu, santo, usando uma expressão bem carioca, é ruim, hein? Eu, santa. Eu aprendi já há bastante tempo que santificação nada mais é do que treinamento para viver no céu. Quando você está treinando para viver no céu, você está sendo santificado. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. No céu entra mentira? Entra? Então vai treinando. No céu entra fofoca, difamação? Então o que você tem que fazer e eu tenho que fazer? A gente tem que treinar. Epa, falei uma fofoca semana passada, essa semana eu não falo mais. Sabe, você vai treinando. Porque lá no céu não vai ter nada disso. Então você já pensou que coisa estranha você chegar no céu, dá aquela coceirinha, né? Dá vontade de falar uma mentirinha. Aí um santo, quer dizer, um outro irmão, uma irmã, dá uma catucada e disse assim: você não treinou não, né? Santificação é treinamento para viver no céu. Mas eu quero deixar um terceiro texto para vocês, que eu particularmente gosto muito. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Olha que texto maravilhoso. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Queridos, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que a ressurreição de Jesus Cristo deve determinar o estilo de vida de cada um de nós. Portanto, a expressão "lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos" é também um desafio à santidade na nossa vida. E santidade significa morte. A gente aprendeu com o apóstolo Paulo nesses textos. A gente morre para o eu, a gente morre para a nossa segurança, a gente morre para o nosso conforto. Foi isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É exatamente isso que a gente vê no exemplo de Jesus. E é também a mesma coisa que a gente encontra no exemplo do apóstolo Paulo. Há um grande expositor bíblico em inglês, já falecido, um grande pregador do Evangelho, e também um extraordinário escritor, comentador de livros do Novo Testamento, chamado John Stott. Ele faz algumas afirmações quando ele comenta esse texto de 2 Timóteo 3, de 8 a 13. Ele faz 4 afirmações. Bênçãos provêm de dores. A dor que você sente hoje, você não entende
mas ela pode se tornar bênção na sua vida. Bênçãos provêm de dores. Frutos resultam de extenuante trabalho. Você vai falar com qualquer agricultor, você vai falar com qualquer comerciante, com qualquer empreendedor e até mesmo com qualquer dona de casa, com qualquer educador. Frutos são o resultado de extenuante trabalho. Vida provém da morte, e é isso que nós celebramos hoje. Glória vem depois do sofrimento. Quando eu era guri, quando eu era pequeno, lá na nossa igreja, a primeira igreja batista em Cachoeiras de Macacu, eu tive o privilégio de conhecer um cantor evangélico, muito conhecido naquela época, eu estou falando de muito tempo atrás, tá, pessoal? Chamado Luiz de Carvalho. Com ele eu aprendi uma canção que ele gravou. Essa canção foi escrita originalmente na língua inglesa por um missionário batista que trabalhava na Índia. E a música Estou Seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Olha isto. Depois da luta, ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, ganho a coroa, atrás não volto, não volto não. Lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Persevera. Lembra-te de Jesus Cristo dentre os mortos e busque a santificação. Lembra-te. Hoje, ao celebrarmos a ceia é também um memorial. Lembra que Jesus falou isso? Fazei isto todas as vezes? É para a gente não se esquecer da morte e da ressurreição do Senhor. Lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Amém. Amém.